Esteja com vocês a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor esteja com cada um dos que participarão conosco, aí em casa e aqui, de mais um Palavras que Não Passam. É um programa que não tem todas as respostas, nem todas as perguntas, mas trabalha em cima de algumas que possam ajudar a nossa catequese. Estamos começando? Com a graça de Deus, mais um Palavras que Não Passam. E o nosso tema de hoje é lares desfeitos. Assunto gravíssimo, sério. E os que pensam que a igreja não se preocupa por isso, estão enganados. A igreja tem uma pastoral das segundas uniões, por entender que às vezes não dá mesmo. Mas ela é muito severa quando percebe que existe superficialidade no relacionamento homem e mulher. O Papa, no livro O Sal da Terra, num diálogo com o jornalista Peter Zewald, falando sobre sexualidade, disse: a sexualidade forma toda a dimensão corporal do homem, seja homem ou mulher, e por causa disso, precisamente porque é grande, e porque o homem sem ela, sem a sexualidade, não pode amadurecer e não pode vir a ser ele mesmo. A sexualidade marca a pessoa na dimensão mais íntima do que é ser pessoa. Naturalmente, quando sai da unidade do homem, a sexualidade também pode destruí-lo. Aí o jornalista Peter Zewald pergunta: mas por acaso o senhor acha que um dia a igreja terá respostas para o drama da sexualidade humana? Responde o Papa: não tem que haver sempre respostas universais. Também procuramos reconhecer nossos limites e desistir de respostas onde não é possível responder. A igreja não tem respostas para tudo. Ela realmente coloca a questão e vai perguntando, porque ela sabe que existe uma necessidade de orientação comum. Mas não, nós não encontramos respostas sistemáticas para problemas tão dramáticos. Cada caso merece uma reflexão. É o Papa dizendo que cada casal precisa de uma atenção, porque se os casamentos são parecidos, não há dois casamentos iguais, porque não há dois homens iguais, nem duas mulheres iguais. Assunto quente para uma discussão, que pode começar com o casal Suzana e Enes. Eu acho que um ser humano só já é por demais complicado. O ser humano é muito complexo, né? Nas suas concepções, nos seus sentimentos, em tanta coisa. Agora, dois seres humanos já complica um pouquinho mais, né? E aí já começa o lar com os dois que querem construir esse lar, e depois vem os filhos e tudo mais. E essa família, para ser construída na paz, para ser uma coisa legal, é preciso que a gente aprenda esta convivência, e cada casamento é um aprendizado diferente. Ninguém sabe casar, ninguém sabe construir uma vida a dois, e tudo é um aprendizado, não é, Suzana? Tudo é um aprendizado. Agora, sobre essa questão da sexualidade que o Padre Zezinho lançou agora no começo do programa, eu acho que a gente tem muito que aprender, educar nesse sentido, né? A saber como que a gente pode vivenciar a nossa sexualidade, como que eu ensino meu filho, como que eu falo sobre esse assunto. Por exemplo, eu acho que a gente na igreja, a gente fala dele com um pouco de medo. Eu acho que a gente tem que falar de forma mais aberta para esclarecer as questões, porque o mundo, as revistas, a mídia, sei lá, todas as formas que a gente vê por aí, internet, fala disso abertamente, de maneira, de qualquer jeito, sem se preocupar com o ser humano integralmente, né? Então, eu acho que enquanto igreja, enquanto visão cristã, eu acho que é um desafio ainda para a gente, enquanto pais, enquanto pessoas, enquanto casal e enquanto paróquias, comunidades,
falar mais desse assunto de uma forma mais clara, sem medo de esclarecer. É isso aí. Quem me deu esse livro foi a Suzana, que me introduziu a ele. E no capítulo O Melodrama da Diferença, o Jean Baudrillard fala: estamos em plena orgia da descoberta, orgia da exploração, orgia da invenção do outro, orgia de diferenças, proxenetismo bilateral, interfacial, interativo. A alteridade, como tudo mais, caiu sob a lei do mercado, da oferta e da procura. Tornou-se um gênero raro. Onde mais deveria estar, não está. É ele falando da alteridade do casamento e dizendo que hoje é uma orgia. Experimentar com todo mundo, com qualquer pessoa, explorar o outro, vale explorar, mas não se olha o indivíduo. Quer comentar? Na maquiagem a gente estava conversando sobre filmes e eu me lembrei, a gente disputando com o outro qual foi o melhor filme que a gente assistiu, e eu me lembrei de um filme do argentino José Campanella. Ele ganhou o Oscar em 2010 com O Segredo dos Seus Olhos. Só que ele fez um filme chamado Filho da Noiva. E o Filho da Noiva é a saga de um homem de 40 e poucos anos que, separado, não consegue encontrar um novo amor, e a mãe dele está com Alzheimer, e o pai, que é ateu, resolve casar com ela, e ele tenta convencer o filho de voltar para o seio da família e ajudar a preparar uma festa de casamento. E no final da festa, isso quase já no final do filme, eu vou contar que o mocinho não morreu, quase no final do filme, ele longe, sentado com alguém que eu não me lembro, o personagem estava do lado dele, ele vê o pai e a mãe dançando, a mãe não reconhece o marido na idade, mas sim como se fosse jovem, como se tivesse 17, 18 anos, e de longe ele olha, padre, e fala assim: é como ver o Fred Astaire dançar, que é aquele dançarino famoso americano. Parece tão fácil, é como ver o Michael Jackson para a gente, né, da nossa geração. Dançar parece que é tão fácil amar, parece que é tão fácil conviver, e não é. Talvez por isso a igreja construiu essa pastoral da Segunda União, por perceber que realmente não é fácil amar, não é fácil conviver. Isso não está desmerecendo o próprio sacramento do matrimônio, mas é reconhecer que o ser humano, ele busca essa plenitude dos rituais e da liturgia católica, os católicos, mas talvez não alcancem, né? É possível não alcançar. E eu me lembrei de um artigo do senhor falando que nem todo sonho é possível. Nem todo sonho é possível. E a gente tem que lidar com o limite. Às vezes a gente não consegue. Às vezes a gente fracassa. Mário? Eu acho essa beleza, essa sensibilidade que a igreja teve de se preocupar com os casais em segunda união muito bem-vinda, porque muito tempo, durante muitos anos ou décadas, foi se esquecida essa parte da população católica. Ficaram meio que jogados ao relento. Não participavam, não se sentiam felizes com os seus cônjuges, separaram-se, não se sentiam acolhidos pela comunidade, porque não podiam participar das suas celebrações eucarísticas, enfim, não se sentiam completos. E agora a igreja, com essa preocupação, eu acho que é por demais bela e necessária. E a gente precisa conhecer um pouco melhor isso para poder também atuar e agir de maneira condizente com aquilo que a igreja pretende. Não vai resolver o problema deles totalmente como eles gostariam, mas vai ser uma aproximação para entender o drama deles. Porque ninguém casa com a intenção de se separar. Quando acontece o conflito, dói para ele, dói para ela, e eles percebem que há uma dor maior ainda quando a igreja os rejeita. Mas não é que eu quis acabar meu casamento, eu não tive força para segurá-lo. Aí a esposa diz: mas eu não causei essa separação, e agora eu sou punida? Foi ele que causou. Como é que fica a minha situação? Então a igreja tem buscado um diálogo nessa linha. Até porque muitos casamentos de fato não valeram, se for olhar a raiz. E hoje, com o avanço da psicologia, da moderna psicologia, que olha as motivações e os porquês dos comportamentos,
Muita coisa que foi chamada casamento no passado não era. E ainda hoje, muitas uniões não são matrimônio, porque os dois não estavam aptos para dizer o sim. Disseram, mas não estavam aptos. E quando descobriram, já era tarde. Então a igreja está buscando um diálogo com os lares desfeitos e os lares refeitos. E as crianças e os adolescentes têm muito a dizer sobre isso. Porque onde mais dói quando pai e mãe se separam é no coração da criança e do adolescente. Eu quero mais comentários sobre isso. Alguém fala? Doutor. Eu considero o casal como um rádio, vamos dizer assim, bem sintonizado, né? Na verdade, quando as pessoas se casam, elas são diferentes, e nem por isso não é necessário a mulher mudar o homem, nem o homem mudar a mulher nesse sentido. Mas, assim, tem que existir uma sintonia, né? Uma sintonia em que, muitas vezes, depois de determinado, a gente comentou isso, comentei muito com a minha esposa sobre isso, depois de um determinado tempo, depois de 10 anos de casado, a gente já consegue entender, conversar, sem precisar falar, né? Só para olhar para a pessoa, a gente consegue entender. E sempre aceitando o que o outro tem a dizer na frente dos filhos. É muito importante também. Acho que esse assunto é bom e deve ser continuado. Na segunda parte vamos falar, mas uma cançãozinha poderia ir bem. Me dá um Fá aí. Um lar foi desfeito. É do meu próximo CD. Já saiu. Um lar foi desfeito. O lar foi desfeito, não tem mais jeito, não há revolta, mas não tem volta, o sentimento acabou. Elo desfeito, ninguém é perfeito, não deu mais certo, não deu. Quem não era feliz foi buscar um outro alguém para amar. Dores do ser, dor de viver, são as dores do amor. Dor de viver, dores do ser, dor de viver, são as dores do amor. Dor de viver, dor conjugal e segundas uniões, milhares de razões, milhões de opiniões, mas um lar foi desfeito e está doendo em alguém. Mas um lar foi desfeito e está doendo em alguém. A gente volta. Acesse agora e... O oposto não é necessariamente o outro do outro. O demônio não é o outro de Deus. Ele não é o oposto de Deus. Ele não tem nem capacidade de ser o oposto de Deus. E o marido não é o oposto da mulher. Nem a mulher é o oposto do homem. Não pode haver esta oposição, porque então não haverá nunca um matrimônio. Existe justa posição, mas oposição não pode, porque o homem não é uma não mulher. E nem a mulher é um não homem. A mulher é mulher, não dá para comparar. E também não dá para comparar o homem. Quando alguém diz, eu sou uma não mulher, tem alguma coisa errada nesse homem. Quando uma mulher diz assim, eu sou uma não homem, tem alguma coisa errada com ela. Ela teria que dizer, eu sou mulher e ponto final. Ah, mas você é mulher porque existe homem. Não, eu sou mulher porque sou mulher.
Sou homem porque sou homem. Quando começa a opor, sou homem porque existe a mulher, sou mulher porque existe o homem, então os dois não entenderam o que é ser pessoa. Eu não sou uma pessoa contra a outra. Eu sou com a outra. Por isso, marido e mulher, casamento, não é dois opostos que se unem. São dois seres que não têm que ser opostos, mas que descobrem que o outro existe. Outro não é oposto. É um alguém que não depende de mim totalmente para ser ele. Nenhuma mulher precisa de um homem para ser mulher. Dá para ser mulher a vida inteira sem se casar. Precisou do pai, homem, para gerá-la, mas depois na vida, se ela pode chegar feliz ao fim da vida sem ter que se unir a um homem, vice-versa, um homem com a mulher. Mas quando fazem e quando se unem de uma maneira maravilhosa, aí são dois outros que se tornam um grande nós. Essas coisas são bem filosóficas, mas não há como não pensar desse jeito. Toda mulher tem que descobrir que é mulher por causa dela. Então ela vai ter o que dar a um homem. Todo homem tem que descobrir que é homem por causa dele. Então vai ter o que dar a uma mulher. Lembra aquela comédia daqueles pequenos animais da era jurássica, os pequeninhos, que ele diz, não é mamãe? Ele chama o pai de não é mamãe. Que coisa humilhante para o pai. Mas é sobre isso que nós vamos discorrer agora. Na verdade, nós vivemos numa sociedade do não é mamãe. Ou não é papai. Ela não é homem, logo não tem os mesmos direitos que nós. Ele não é mulher, logo ele não vai entender. Epa, devagar, explica para ele que ele vai entender. Pode não captar como você, do jeito de mulher. Mas explica, ele vai entender, ajude-o a entender, já que você é mulher. E aí é que o mundo começa a ficar bonito. O interativo. Na diferença, né, padre? Os escritores se ocupam muito disso, e é bonito porque nos dias de hoje, escreve-se muito sobre a alteridade. E é por aí que vai se chegar à noção de matrimônio. Mas eu já falei demais, agora eu quero que um fale depois do outro. Começando pelo Mário e dando a volta. Então eu vou complicar a situação aqui, padre. Quando o senhor falou, e o tema do programa de hoje, não tem como eu não pensar numa outra realidade que é mais dos nossos dias ainda. Eu falei de algumas décadas, né? Os casais tiveram a preocupação da igreja. Mas, e essa nova realidade das chamadas uniões de seres do mesmo sexo, que alguns chamam de casamento? A igreja está pensando alguma orientação nesse sentido? Esse já é um existe? para outro programa, porque é muito extenso e não dá para resolver numa resposta. Prometo que no outro programa nós vamos falar sobre isso. Certíssimo. Muito bem. E o que dizer diante disso tudo então, minha gente? O que dizer, senão que de fato a realidade é essa mesma, que temos vivido, e os desafios merecem uma resposta. Se a igreja se preocupa em nos dar essas orientações, nós como cantores, como escritores, como agentes de pastorais, a gente precisa estar inteirado disso tudo também, porque por vezes nós não temos subsídios para acolher esses novos casais que nos chegam, pedindo alguma orientação também. Sempre lembrado do que disse o Papa, que a igreja não tem respostas para tudo. Sobre o casamento, ela não tem todas as respostas que marido e mulher precisam. Tem que buscar junto. Esse é o ponto, né, padre? Porque normalmente nós questionamos a igreja que nos dê uma resposta. De um modo geral, as pessoas que vêm conversar conosco pensam que vão encontrar todas as respostas na igreja. E acaba sendo, como o senhor falou, de fato não tem todas as respostas prontas, estão a ser construídas ainda. Eu acredito que depois de Deus, depois da vida, o amor é o terceiro mistério para mim. Não é uma coisa que dá para você definir ou enquadrar em algum sistema. Não funciona. Agora eu só faço um adendo, padre. Quando o senhor disse que é possível uma mulher morrer encalhada, literalmente, todo mundo olhou para mim. Nossa. É impressionante. Quando o senhor falou, é possível ela ser feliz sem casar, todos olharam para mim. Pois é. Foi Sabe que você é feliz. Você é feliz. Aí, Foi impressionante que a piada interna
me incomodou. Ainda bem que foi para você, viu? É interessante porque o amor, ele não é assim, o amor de um casal, ele é baseado principalmente na presença, ou seja, você estar sempre presente, sempre nos momentos tão bons quanto os difíceis, né? Na presença, no diálogo e no perdão. Eu acho que é difícil um casal conseguir conviver por longo tempo se ele não tiver esse mecanismo de perdão, ou seja, você perceber que você está errado, né, e pedir perdão para sua esposa e vice-versa. Isso aí não tem casal que consegue sustentar sem esse amor no perdão e no diálogo. Isso aí. Bom, eu posso dizer que em relação a isso, falando-se de exemplo, sem puxar saquismo, mas eu me considero sortuda, porque eu aprendo muitas coisas mesmo. E dá para ver o resultado hoje, né? Dos meus pais juntos e felizes. E uma das coisas que eu aprendi é que desde o início a gente tem que saber o que a gente quer. Não assim, talvez, claro, não com perfeição, mas a gente tem que ter uma decisão interior mais forte do que as paixões que passam, mais forte do que os impulsos. A gente tem que saber o que vale a pena para a nossa vida, e é isso que vai fazer durar. As suas companheiras de idade, muitas delas não têm essa formação de ir devagar e não com muita sede ao pote, né? Porque a paixão nessa idade, a menina tem um sentimento incontrolado, às vezes, ela e o rapaz, em que eles não querem ouvir os pais, eles não querem esperar. Eles acham que estão apaixonados e vão fazer o que sentem. A que você atribui isso? Eu acho que volta naquele lance do exemplo. Assim, em parte, porque realmente eu acredito que o diálogo que existe em casa, que eu tenho em casa, é muito maior do que a maioria dos jovens da minha idade. Então, talvez assim, o que eles ouvem dos pais, eles não dão tanto crédito, assim, eles não consideram talvez os pais tão assim, exemplos, tão vitoriosos para que eles os ouçam. Mas eu considero isso nos meus pais, porque eu vejo isso neles, porque eles sempre conversaram muito comigo. E houve sempre a abertura, eles nunca esconderam nem erros e nem fraquezas, mas sempre com muita honestidade e um diálogo que abria também a minha visão. Eu acho que é isso. Eu quero ouvir mais gente. Tem um pai todo orgulhoso. Eu fiquei vermelho, né? Sempre saquismo, mas é porque, verdade. Na minha juventude eu li um livro que me ajudou muito. Vou ver se eu consigo lembrar do nome dele direitinho. É um autor muito conhecido. Esses jovens magníficos, essa juventude magnífica e seus namoros nem sempre maravilhosos. Eu gostaria de conhecer esse livro. Então, esse livro me ajudou, desse autor aqui, que me ajudou bastante, né? Eu posso fazer mais um comentário? Pode. Eu digo para eles assim, meus filhos, nenhum casamento nasceu para dar certo. É a gente que faz dar certo. Aquilo que o doutor falou é muito importante. A gente tem que estar decidido a perdoar. Verdade. A dar o perdão. Porque se a gente não tiver essa decisão, a coisa não vai para frente. A sexualidade é muito importante, agora põe importância nisso, é muito importante. Mas tem gente que se dá muito bem na cama, mas não se dá bem no diálogo na sala, no diálogo na cozinha, na ajuda um do outro. Então, é fundamental que a gente tenha um amor de decisão, de querer. Tipo assim, meu casamento vai dar certo. E por que vai dar certo? Porque eu quero que ele dê, porque minha mulher quer. Porque às vezes Deus quer, mas se os dois não quiserem, não dá certo. O Papa, inclusive, diz que a sexualidade é inerente à pessoa, não dá para renunciar a ela. Isso não é ensinamento do Papa só, é de toda a igreja. Não é como você vai dizer, pronto, de hoje em diante não tem mais sexualidade. Não adianta, tem. Então, a melhor coisa é tentar fazer uso correto dela, porque ela não vai embora. Ela é da sua essência. E se for embora, vai fazer uma falta danada. Ô padre, eu só queria comentar um negócio que ele estava falando, assim, que isso é também estudos também. A mulher, vamos dizer assim, ela precisa, durante o casamento, de ouvir elogios do marido. Ela se sente bem, dos sentidos, onde mais ela se sente bem. E o homem de se sentir tocado. Então isso tem que haver. A gente vê muitos casais que a gente vê nas ruas, às vezes, que não se tocam, não dão a mão, né, não conversam, ele não elogia ela. Então, como que um casal desse vai continuar por toda a vida
sem ter essa maneira de lidar, né? Mas eu cada dia mais me convenço que o homem também gosta muito de ser elogiado. E não é só a mulher. A gente sabe que mulher é mais sensível ao elogio. Mas o homem também precisa de elogio. Porque hoje em dia os homens andam procurando elogio demais. É só ligar a televisão para ver. Oi. Eu acho que complementando o que o Enes falou, e por que seu casamento vai dar certo? Porque eu quero que dê certo, porque minha esposa quer que dê certo, mas porque também nós dois achamos que vale a pena. Vale a pena arriscar, vale a pena tentar, vale a pena pelo menos dizer depois, eu tentei, eu fiz a minha parte. Né? E nós sabemos que somos humanos, desprovidos de erros o tempo todo, e nós sabemos que um ou outro auxilia a levantar, como o senhor faz a dinâmica das velas no show, que eu acho aquilo magnífico. Quando um está apagado, vem a esposa e acende a luz do marido, e assim vice-versa. Eu acho extremamente importante. E tem uma frase do senhor no livro A Fé Humilde, que eu até coloquei no convite de casamento quando a gente se casou, porque eu achei maravilhoso. De sonhos e de esperanças, de bem-aventuranças, de paciência e ternura, de perdão e sacrifícios, e do colo um do outro, o casamento foi feito. Nossa, que coisa bonita! O senhor que escreveu. Eu quero esse livro. Suzana. A gente se casa quando a gente encontra uma pessoa com quem a gente quer e deseja, né? Viver esse desafio da unidade, de viver juntos. Se falou, mulher e homem não são opostos. Pelo contrário, se complementam. Um complementa o outro. Isso que a Ana falou é interessante. A gente nota mesmo, às vezes, quando eu estou triste, eu estou precisando de alguma orientação, de alguma força, ele já está melhor e já me ajuda. Como isso é importante no dia a dia, como isso é fundamental. Isso tem que ser maior do que os problemas. O desejo, a vontade de construir uma família tem que ser muito maior e mais forte dentro de nós do que os problemas, porque os problemas, eles existem, muitos, e a gente tem que enfrentar cada dia. Todas as famílias passam por dificuldades. Nós também estamos aqui falando da nossa felicidade, mas nós temos muitos problemas. Todos os dias a gente tem uma dificuldade ou um desafio. Só que o desejo de estar junto e o desejo de fazer dar certo é maior do que isso. Um amigo meu, muito bem casado, por sinal, não vou dar o nome porque ele acho que não vai gostar, mas eles são muito queridos, o casal. Ele usa uma expressão que eu, que não sou casado, não saberia dizer, mas ele diz nas palestras dele o seguinte: quando você não tiver mais vontade de pegar na mão dela, ou ela na sua, quando aquele ombro incomoda, quando aquele beijo na testa desaparece, e muito mais ainda o beijo na boca, e quando você começa a sentir que não tem mais graça chegar perto, pode saber que a sua sexualidade que está em perigo, não é a dela. É que você já não é mais capaz da sensibilidade do outro que a mulher representa. Então você perdeu o desejo por ela. Então é você que perdeu, não é ela que não inspira. O problema é você. É como não gostar mais de bolo. O bolo continua gostoso. É você que perdeu o sabor, o paladar e o apetite. O problema está em você. Ele diz isso na palestra e olha, é um assunto para pensar, né, Mário? Bastante profundo, padre. Isso me fez lembrar a frase de um padre lá do Paraná, amigo nosso, de longa data. Ao cantar nos casamentos que ele celebrava, ele sempre perguntava para todos os noivos, antes de falar sim, a troca dos sims, ele perguntava: por que você, fulano, quer se casar com a fulana? E por que você, fulana, quer se casar com fulano? Aí, ao final do casamento, eu perguntei uma vez para ele, porque ele fazia assim, que ele esperava como resposta. Ele falou: se ele me disser que está se casando com ela para ser feliz, eu não celebro o casamento. Para ser feliz, não, mas para fazê-la feliz, aí sim. Seria bom que lá em casa pensassem, né? O bolo, às vezes é bom e não está estragado. Mas se você não tem mais gosto pelo bolo, então é o seu paladar que anda estragado, ou você anda comendo o que não devia. E por isso não sente mais gosto do bolo. É isso mesmo. Vocês dois, canção, por favor. Então acho que combina muito bem um samba do amor afinado, né, Enes?
O amor de um homem e uma mulher não é suficiente. É fundamental Deus estar presente. Toquei seu coração, Você tocou o meu. mas na orquestra do amor Deus é o regente. Ai, 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 o amor de um homem e uma mulher não é suficiente. É fundamental Deus estar presente. Toquei seu coração, Você tocou o meu. mas na orquestra do amor Deus é regente. Pensei que eu pudesse fazer você feliz, preencher os vazios do seu coração. Tão grande o meu amor, maior minha paixão. Mas sem Deus tudo na vida é ilusão. E o tempo passa e arrasta nossas ilusões, desgasta nossos amores e paixões, os sonhos tão bonitos de amor verdadeiro. Sem Deus qualquer sonho é pesadelo. O amor de um homem e uma mulher não é suficiente. É fundamental Deus estar presente. Toquei seu coração, você tocou o meu, mas na orquestra do amor Deus é o regente. Mas quando a gente deixa Deus entrar e reger os nossos corações e diz: Maestro do amor, me ajude por favor. Desafinei a melodia do amor. Aí o tempo passa, renova nossas emoções e não desgasta Nossos amores e paixões, vencendo a cada dia monotonia e dor. Nada no mundo é mais forte que esse amor. O amor de um homem e uma mulher não é suficiente. É fundamental Deus estar presente. Toquei seu coração, você tocou o meu, mas na orquestra do amor Deus é o regente. Lai, 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 lai. A gente volta daqui a pouco. Do número 437, J, documento de Aparecida, nós lemos: é projeto da Igreja acompanhar com cuidado, prudência e amor compassivo, seguindo as orientações do magistério, os casais que vivem em situação irregular, tendo presente que aos divorciados e novamente casados não lhes é permitido comungar. Não estão em união total com a Igreja. Requerem-se, portanto, mediações para que a mensagem de salvação chegue a todos, inclusive a eles. É urgente estimular ações eclesiais, com trabalho interdisciplinar de teologia e ciências humanas, que nos ajudem a acompanhar esses irmãos. Diante das petições de nulidade matrimonial, há que se procurar os especialistas para ajudar corretamente. Cria-se possibilidade para que o casal possa receber a devida orientação e acolhida. Nós estamos falando de casais separados, lares desfeitos, e muitos perguntam: ainda sou católico? Ainda é. Mas eu não posso comungar? Não é só você. Muitos outros que estão em situação irregular na igreja, o padre aconselha a não comungar. Quem, por exemplo, desviou dinheiro e não devolveu dinheiro do erário público, está sob julgamento
porque ele é gravemente suspeito de haver roubado o povo, o padre tem que dizer para ele: não comungue enquanto não sai o julgamento lá fora. Você está sob suspeita. Não é só o casal separado que não pode comungar. Qualquer pessoa que cometeu algum desvio que afeta a vida comunitária, a igreja tem que dizer: você não comungue por enquanto. Se souber que alguém está numa atitude que não se arrependeu, que não pretende corrigir, ele não pode comungar. Não é só o casal que se separou, mas é um assunto sério, e a igreja está conversando cada dia mais sobre como fazer este casal perceber que não é o fato de não poder ir à Eucaristia e comungar que vai torná-lo menos católico. Tem amigos que vão à igreja e não podem comungar, porque eles estão vivendo juntos, e ele já foi casado antes. No começo doeu, mas agora eles dizem: a igreja não pode também tratar como se fosse um caso igual de todos. Nosso caso é diferente, e a igreja está nos tratando diferente, mas não tem faltado o carinho da igreja para nós. Esse é o ponto. Nem todo mundo vai conseguir viver o catolicismo exatamente do mesmo jeito, porque não vive exatamente do mesmo jeito. Mas aí é preciso conversar, caso por caso, como eu disse no começo do programa. E essa ideia do caso por caso, eu queria ouvir vocês dois. Eu acho muito importante essa postura da igreja, porque uma coisa fundamental é o acolhimento. Todos têm que se sentir acolhidos, apesar dos pesares, apesar do que possa ter acontecido, dos pecados cometidos. E, lógico, ninguém quer diminuir a validade ou a necessidade de repor e de se converter, vamos dizer assim, mas é preciso que a igreja seja um local de acolhimento. As pessoas têm que se sentir... Isso é igreja para mim, né? Acolhida, é comunidade, com tudo que você é. Ah, mas é porque fulano cometeu um aborto, então não participa mais do nosso grupo. É o contrário. Jesus faz diferente. Ele diz: não, são os pecadores que precisam de... São os doentes que precisam de médicos, então são os pecadores que precisam de salvação. Então nós temos que ser acolhedores, saber que a base da nossa fé, a base do evangelho é o amor. Se eu trato com desamor alguém porque ela fez isso ou aquilo, lógico, tem que corrigir, tem que refazer o erro, mas não deixar de acolher. Isso é importante na igreja. E é fundamental também a gente perceber que a gente não é melhor do que as pessoas que estão separadas ou do que quem cometeu aborto. Nós somos todos farinha do mesmo saco, todo mundo precisando melhorar sempre. Como a Suzana falou, é fundamental, é o amor. Agora, a igreja, mesmo sendo a dona da verdade, reconhece isso, tem muito que aprender e tem aprendido ao longo do tempo, tem que ter suas normas, suas regras, senão vira uma desordem, vira uma bagunça. Então, mesmo tendo suas regras, suas normas, abre uma exceção para compreender aqueles que não estão de acordo com a regra. Quer dizer, não é condenando, mas acolhendo, e para que tome um novo rumo, para que encaminhamento vai se dar a isso. Incluindo, né? Incluindo, porque a própria igreja, com certeza, também ainda não tem as respostas, não tem todas as respostas, mas pelo menos está acolhendo para que a gente junto encontre essas respostas. Que coisa linda esse casal. Se alguém quiser ter vocês dando palestra e cantando lá, como é que eles fazem? O telefone vai passar aqui embaixo agora, é o 19-3881-2063. Se você não deu tempo ainda, vá pegar agora um pedaço de carvão, um pedaço de papel. Que escreva na parede, em qualquer lugar, Escreva na parede, é 19-3881-2063. Vamos aí na sua cidade. Vocês iriam dar palestra e cantar? A gente faz isso de vez em quando. Exatamente. Quer dizer que se alguém lá de Porto Alegre, lá de Porto Velho quiser vocês... Já estivemos em vários lugares. Temos viajado o Brasil inteiro com show de música, de humor e também fazendo pregações. De humor eu não sei porquê. Também não tenho a menor ideia. E quem quiser ir ao povo cantando com eles, faz o quê? Liga no 11, vai passar aqui também, né? Isso. 11 5870 6261. 11 5870 6261. E vocês fazem o quê quando vão lá? A gente canta, só canta, porque pregar deixa por conta do padre. Mas se o padre não vai junto? Aí a gente canta e fala que a gente não vai pregar, padre. Nem leva para pregar. Mas lê trechos de livros. A gente lê, né, padre? Pelo menos. A canção deles é uma pregação. Mas entre uma canção e outra a gente faz uma breve reflexão, mas estuda para não falar besteira. Sim. E se alguém quiser você cantando, como é que faz, doutor? Então, 67
9234-0086. 67 9234-0086. Mas você também dá palestra sobre saúde. Faço palestras sobre saúde, sobre drogas na adolescência, sobre sexualidade, também dou aula de sexualidade em grupo de casais e também Segue-me, Decolores, né, que são os grupos dos jovens. A gente faz também em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E também eu faço parte do cursilho, né? Então, todos os cursilhos do Brasil inteiro, a gente está disponível, eu e minha esposa. Mário, você ainda canta? De vez em quando, padre. Ainda canto sim. Você e a Elide. Eu e a Elide. Tem que, se alguém precisar de você lá para chamar? Nos convidando, nós vamos sim, com o maior prazer. Temos ido algumas vezes, principalmente ao Paraná, o nosso querido Paraná. Vocês são de lá. Somos de lá. Bom, propaganda feita, eu queria voltar ao assunto que estávamos abordando, né? Essa questão da acolhida. Na igreja é uma coisa que é fundamental e todo padre deveria saber, todo casal deveria saber. Não é porque o outro não crê como eu, que ele é menos católico do que eu. Não é porque o outro tem uma visão diferente de Deus e de igreja, que eu vou deixar de amá-lo. Vamos ser amigos e nos querermos muito bem, tendo ele uma visão diferente da minha. Não é porque ele olha para lá e eu olho para cá, que eu vou dizer que ele não é profeta. Ele é um profeta que olha para lá, e eu sou um profeta que olha para cá, mas somos profetas, porque anunciamos o Senhor. No essencial, nós temos que estar juntos, mas é no essencial. Então, o casamento é coisa semelhante. Pode haver até opiniões bem conflitantes em alguns assuntos, mas não pode faltar o carinho, o respeito e o amor. O casal não tem que concordar em tudo, mas tem que concordar no essencial. Isso é claro? Exatamente. Alguém quer acrescentar a isso? Exatamente. Porque um casal, para ser feliz, não tem que concordar em tudo. Não precisa o marido perder a identidade ou a esposa perder a identidade. Cada um conserva a sua própria identidade, sua essência como pessoa, como ser humano. Porém, escolheram viver juntos para construir uma vida em comum. Então não há que se perder a individualidade, ao contrário, transformar isso num nós. Antes de ouvirmos Famílias do Brasil, que eles vão cantar, eu queria ouvir a Suzana Martins, a respeito do que foi dito, essa postura da igreja, que aparentemente é nova, de que ela hoje quer se aproximar dos casais separados. O quanto você sabe, você lê muito, isso é novo ou já vem de longe? Não é novo não, padre. Eu acho que a igreja ela sempre respeitou. O problema é que as pessoas elas misturam. Quando a gente está na situação, que não é com a gente tem tendência a aumentar, né? E esquece que ela está falando de um sacramento. Então, não é um evento. Ela não vai casar de novo ninguém, porque não é um evento, não é um evento cultural, não é um evento familiar, é um sacramento para ela, assim como é o batismo. Não vai casar novamente. Isso não significa que a pessoa não é convidada a ser católica. Ou que o batismo dela foi inválido, é sacramento. O problema é que as pessoas elas tiram essa noção de sacralidade da religião, porque esquecem que não é uma instituição que promove eventos, ela não é uma instituição de promover eventos, ela é uma religião. Por sinal, é uma das 3 maiores religiões do mundo. Não é uma coisinha, você não está falando de qualquer coisa. Você está falando do Eventos PB, não sei das quantas, LTDA. Você está falando da Igreja Católica Apostólica Romana. Ela sente muito. Ela acolhe, mas ela não vai casar você novamente, porque casar na igreja, ela entende que é sacramento. E aí eu lembro, quando o senhor falou lá no primeiro bloco, de oposição. Ela é contra porque ela não é a favor, mas ela não se opõe, ela não faz guerra, ela não mata, ela não persegue quem se separou. É só isso. É uma coisa contrária ao que ela pensa, mas ela não opõe e não faz guerra. A pessoa não conseguiu viver a unidade católica em tudo. No casamento, por exemplo, não deu. É um ritual. Isso. Nas outras coisas, ela até vive a unidade católica, mas não deu. Então, já que não está na unidade do matrimônio, eu não vou te dar a Eucaristia, porque ele é o sacramento máximo da unidade, porque você não está em comunhão com a igreja no casamento.
Nós vamos estar em comunhão em outras coisas. É como se, desculpa, padre, é como se você trouxesse isso só para o âmbito social, eu não posso mais, ou eu desejo para o âmbito psicológico, né, subjetivo, eu preciso comungar, e esquece do religioso, que não é sozinho, ninguém religa nada sozinho, né, você precisa de um outro para religar, é religioso. E é nobre quem entende isso, né? Porque é difícil você se é contraditório até, né? Porque você quer fazer, mas entende que a igreja não pode. Resumindo, é o que um casal dizia: não espero que a igreja se adapte à minha nova situação. Eu casei na igreja, não deu certo. Encontrei uma outra pessoa, minha esposa já está vivendo com outro, e esta moça me faz bem. Então, eu não espero que a igreja se adapte ao meu amor por esta moça. Sou eu que vou ter que viver dentro da realidade, continuando católico, mas entendendo que a igreja não pode se adaptar ao que eu sinto. E é importante também que essas pessoas mantenham a autoestima, não fiquem se culpando dizendo assim, porque agora eu sou menos importante, eu sou pior do que aqueles que estão casados. A visão não é esta, não é? São seres humanos e às vezes muito mais dignos do que pessoas que estão casadas e recebendo a Eucaristia. A questão não é essa. Pode falar, doutor. Por isso o documento fala, nós vamos continuar esse assunto num próximo programa, casais em situação irregular perante a igreja. Agora, julgamento só Deus faz. Sim, é isso aí. Né? Eu queria ouvir, para encerrar, e com isso nós encerramos mais um Palavras que Não Passam, prometendo que na próxima semana vamos continuar esse assunto que me parece fundamental para muita gente que hoje se sente um pouco rejeitada porque não entendeu o seu lugar na igreja. Famílias do Brasil, fiquem com Deus. Um lar onde os pais ainda se amam e os filhos ainda vivem como irmãos, e venha quem vier em contra-abrigo, e todos têm direito ao mesmo pão, onde todos são por um e um por todos, onde a paz criou raízes e floridas.